Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Palavra Encarnada, nossa meditação diária a partir do Evangelho. E o Evangelho de hoje, segunda-feira, dia 22 de maio, está em João, capítulo 16, versículos de 29 a 33. Mais uma vez nós nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Diz o Evangelho de hoje. Naquele tempo, os discípulos disseram a Jesus: Eis, agora falas claramente e não usas mais figuras. Agora sabemos que conheces tudo e que não precisas que alguém te interrogue. Por isso cremos que vieste da parte de Deus. Jesus respondeu: Credes agora? Eis que vem a hora, e já chegou, em que vos dispersareis, cada um para seu lado, e me deixareis só. Mas eu não estou só, o Pai está comigo. Disse-vos estas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. Meus irmãos, nesse tempo de Páscoa, nós acompanhamos aqui esse trecho em que os discípulos, eles já estão aqui, já caminham junto com Cristo há 3 anos mais ou menos. Jesus está perto aqui de ser preso, de ser morto, e eles estão num momento de maior maturidade na caminhada deles. Tanto que eles dizem, olha, eles mesmos reconhecem isso, dizendo para Jesus: agora falas claramente e não usas mais figuras. De fato, tem um momento da caminhada da pessoa em que a comunicação de Deus com ela se torna mais clara, mais evidente. Isso não por uma culpa de Deus, mas porque a pessoa está mais madura. Deus não precisa estar ali com aqueles mimos, com aquela simbologia, com aquelas consolações que são típicas da pessoa que está começando a sua caminhada com Deus. A pessoa, quando ela já está mais madura, ela consegue ter um entendimento mais claro, mais objetivo, mais concreto do que é a vontade de Deus para ela. Por isso que os discípulos dizem: olha, o Senhor agora fala claramente para nós, não fala mais usando figuras. Isso porque Jesus percebia que ele já tinha um grau de maturidade que permitia que a comunicação com eles fosse mais direta e não mais tanto com imagens, com figuras, com linguagem figurada. Agora a comunicação de Deus é mais direta, assim como é a comunicação de Deus com uma pessoa que está na sua maturidade cristã, que já foi provada, que já cresceu no amor, que não segue a Deus simplesmente por conta de emoções, mas por amor verdadeiro, que está no serviço não para aparecer ou não para ter o seu ego massageado, mas realmente por amor, realmente para dar a vida. E aí eles dizem: olha, agora sabemos que conheces tudo e que não precisas que alguém te interrogue. Ou seja, o conhecimento que eles têm de Cristo nesse momento é um conhecimento também mais claro. No começo da nossa caminhada, a gente tem uma imagem de Deus que não é a imagem correta. É uma imagem de um Deus ainda, de certo modo, que ainda está ali para nos servir, como se na relação nossa com Deus a gente ainda fosse o centro. No começo da nossa caminhada ainda tem muito isso. A gente quer que Deus faça a nossa vontade, que Deus se dobre a nós, por mais que às vezes a gente não demonstre isso de uma forma tão clara, tão explícita, mas de um jeito ou de outro a gente ainda quer estar no centro. E a gente ainda quer que Deus venha suprir nossa necessidade de sermos reconhecidos, de termos emoções e tudo mais. E aí, Jesus, nesse momento em que os discípulos estão mais maduros, ele diz para eles: olha, eis que chegou a hora, que vem a hora e já chegou, em que vocês vão se dispersar, cada um para o seu lado, e vocês vão me deixar só. Ou seja, o discípulo maduro, ele não está naquele romantismo de eu nunca vou errar, como São Pedro disse para Jesus um pouco antes.
eu nunca vou permitir que o senhor seja morto, seja preso e tudo mais. O discípulo maduro, ele não está nesse romantismo, ele sabe da sua condição humana, ele sabe das suas limitações. Ele sabe que se ele não vigiar, ele pode abandonar Deus, ele pode abandonar Cristo. Por isso ele precisa, por maturidade, ser vigilante com a sua vocação. O homem maduro, o discípulo maduro, ele sabe que precisa vigiar pela sua fidelidade. Ele não acha que ele já venceu o pecado de uma vez por todas. Ele não acha que ele nunca mais vai cair. Não, isso é um discípulo ainda imaturo. É um discípulo ainda infantil. O discípulo maduro, ele tem uma plena consciência da sua condição, das suas fraquezas, de como ele depende da graça de Deus e da misericórdia de Deus para não cair, como diz aquela famosa oração do Padre Pio. Fica comigo, Senhor, para que eu não caia tantas vezes. Fica comigo, Senhor, porque sem ti nada posso fazer. Ou seja, é um santo reconhecendo que sem Deus ele não pode nada. Ele não é presunçoso, ele não é arrogante de dizer que de uma vez por todas eu não vou mais cair. Não, ele sabe que depende de Deus até o fim. Até o fim. E aí Jesus termina dizendo: no mundo vocês vão ter tribulações, ou seja, dificuldades, problemas, obstáculos, mas tenham coragem, eu venci o mundo. O discípulo maduro, ele sabe que há dificuldades, e ele sabe que em Deus ele é chamado a lutar e vencer essas dificuldades. Tende coragem. É o grande chamado de Cristo para os seus discípulos hoje, do Cristo nesse tempo pascal. Cada vez mais perto de Pentecostes, ele vem nos lembrar: tende coragem. É impossível a gente ser fiel ao Cristo sem essa virtude tão importante ligada à fortaleza, que é a coragem. E aí vale a pena na nossa oração de hoje nós meditarmos. Como é que está a nossa coragem? Nós, de certo modo, percebermos a nossa maturidade cristã por meio da coragem. Até que ponto nós somos corajosos? Corajosos para vencer o nosso pecado, para testemunhar, sobretudo a partir da nossa vida. Testemunhar. A coragem de anunciar, de evangelizar, a coragem de não desistir, de ir até o fim naquilo que nos é confiado. Coragem. Coragem. A coragem de pedir perdão. A coragem de acolher o irmão como ele é. A coragem de abraçar a vontade de Deus para si mesmo, sem revogar, sem dar um passo atrás, sem desistir. A coragem de caminhar, mesmo quando nós não estamos muito emocionados, eufóricos. A coragem de continuar amando. Custe o que custar, haja o que houver, mesmo sem sentimentalismos. Coragem de persistir. Tende coragem. É a palavra de ordem que o Senhor nos dá hoje. Tende coragem. Será que nós estamos sendo corajosos? Ou será que nós estamos sendo covardes? Covardes quando não damos passos. Coragem quando não queremos anunciar. Coragem quando não queremos nos expor. Coragem para viver a vida fraterna como ela deve ser vivida. Coragem para lutar sinceramente contra os nossos pecados. Coragem para abandonar de vez o egoísmo. Coragem para tocar para frente pela graça de Deus aquele projeto de vida que a gente traçou e que a gente não traçou, mas não abraça. Coragem. Coragem. De que modo o ressuscitado quer reestabelecer a coragem em nós? Como é que nós podemos ressuscitar com a coragem renovada? Em que nós precisamos ser mais corajosos? A coragem de não falarmos dos outros pelas costas. Coragem. Coragem de não continuar falando mal de uma pessoa no ambiente onde ela está sendo difamada. Coragem de ser diferente
sem gerar escândalo. Ser diferente para dar testemunho e não para chamar a atenção sobre si mesmo. Coragem para ser de Deus. Coragem para ser santo. Coragem. Coragem. Nós não colocamos a nossa confiança simplesmente sobre nós mesmos, mas naquele que venceu o mundo, que nos diz: tende coragem, eu venci o mundo. Tenhamos coragem, tenhamos confiança, e que a Virgem Maria interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.